Vamos dar continuidade às soluções dos problemas do conjunto número 2 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos começar pelo problema 3 dessa seção, desse conjunto, que diz o seguinte: um retângulo de papelão com área 1 é cortado em 2 pedaços ao longo do segmento que liga os pontos médios de 2 lados adjacentes. Então, a figura correspondente a essa descrição é essa aqui, ó. Esse é o retângulo, a área dele é 1. Esse ponto e esse ponto são os pontos médios de 2 lados adjacentes e aqui é o segmento que une esses pontos médios. E aqui, esse segmento corresponde ao corte que nós estamos fazendo nesse retângulo. E aí a pergunta é: quais as áreas desses 2 pedaços, do triângulo e do restante da figura sem o triângulo, ou seja, o retângulo sem o triângulo, ok? Então, sugiro, como sempre, que você pause o vídeo, pense um pouco e depois você volta para acompanhar a nossa solução. Para começar a resolver esse problema, eu proponho que você observe que os outros lados também têm os respectivos pontos médios. E que esses pontos médios são opostos com relação aos lados do retângulo. Então, eu vou começar utilizando esses pontos como referência, eu vou repartir a minha figura. Então, aqui eu faço um corte. Dividindo o meu retângulo em 2. Em seguida, eu vou fazer um corte perpendicular ao anterior. E agora, o nosso retângulo fica dividido em 4 pedaços. Acho que não é muito difícil para você perceber que esses 4 retângulos que eu criei são idênticos. Ok. Então agora, eu vou pegar cada um desses retângulos e vou traçar a respectiva diagonal. Por quê? Quando eu pego um retângulo e traço a diagonal, eu divido esse retângulo em 2 regiões de mesma área. Portanto, esse triângulo tem a mesma área que esse triângulo. Eu vou fazer o mesmo nos outros retângulos. Está aqui a diagonal do retângulo inferior direito e agora a diagonal do retângulo inferior esquerdo. A mesma coisa vai acontecer com esses 2 últimos retângulos. Então, perceba que, além do corte que já estava lá, nós fizemos mais 3 diagonais, de modo que eu consegui repartir o retângulo original em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Mas se o retângulo todo tem área 1, cada um desses pedaços tem área correspondendo a 1/8. Então, cada um desses triângulos tem área igual a 1/8. Isso quer dizer que esse triângulo aqui tem área valendo 1/8 e o restante, depois que a gente tira o triângulo, vai ter área igual a 7/8. Observe, eu tenho 1/8 que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a resposta para esse problema é 1/8 para o pedaço menor e 7/8 para o pedaço maior. O problema 5 apresenta a janela de um trem com o canto arredondado. Na verdade, isso aqui é um arco de círculo, como o próprio enunciado diz pra gente. Essa janela, ela vai ser aberta, né? Então aqui você vê em branco a moldura
e em vermelho o vidro da janela que foi deslocado. E o enunciado diz para a gente que essa abertura é de 10 centímetros. E também diz que a altura da seção que foi aberta, ou seja, da própria janela, é de 25 centímetros. A pergunta é, qual é a área dessa abertura aqui, da região que está aberta na janela? Vamos pausar o vídeo, você pensa um pouco, rabisca um pouquinho e depois você volta para ver a nossa solução. É bem provável que ao longo dos seus estudos você se depare com diversos problemas em que você tem que calcular a área de regiões que têm formas que não são aquelas que você está acostumado a estudar, que não são um triângulo, um círculo ou um retângulo. É uma estratégia muito boa para resolver esse tipo de problema fazer recortes inteligentes dessa área que você quer calcular, de modo a transformá-la numa outra que você saiba calcular. Então o que a gente vai fazer é pegar uma área que tem um formato estranho, recortar, remontar essa área de modo que ela fique com um aspecto que eu saiba calcular. E é o que a gente vai fazer aqui. A região que a gente pretende calcular a área é essa daqui, ó, a da abertura da janela. Então, uma estratégia interessante aqui, e o que nos atrapalha é justamente a parte curva, uma estratégia interessante aqui é fazer um recorte aqui, ó. Se eu imaginar que eu estou recortando um pedaço da área que eu quero calcular, esse pedaço propriamente dito, eu posso tirar essa área daqui, como se fosse mesmo de papel. Estou recortando e tirando daqui. Aí eu tiro daqui e encaixo aqui, ó, no espaço entre o contorno da janela e a moldura retangular imaginária que eu tenho aqui. Percebe? Então, eu transformei aquela área estranha, que tinha um formato estranho, tirando esse pedaço daqui e encaixando ele no outro lugar, no outro lado. De modo que agora eu posso perceber claramente que a área que eu pretendo calcular é equivalente a esse retângulo, que tem base valendo 10 centímetros e altura valendo 25 centímetros. Portanto, a área da abertura é 10 vezes 25, porque é assim que se calcula a área de um retângulo, base vezes altura. Então, isso vai dar 250. Como as unidades de comprimento ali estão em centímetros, a unidade de área correspondente será centímetro quadrado. Essa técnica que a gente usou é bem bacana e pode ser usada para muitos problemas. Você vai usar isso ainda muitas vezes. Agora, há ocasiões em que ela nos causa problemas. Eu refiz aqui o desenho de modo que a abertura ficasse um pouco menor, E aí, você deve perceber que se eu fizer aquela linha vertical que eu fiz na outra solução, essa linha vertical vai cortar a moldura numa região que é ainda curva. E isso vai dificultar para a gente usar aquela técnica de recortar a área daqui e levar para lá. Vamos então recorrer a uma outra ideia. Antes da gente resolver o problema da janela, olha para cá, eu representei aqui dois círculos idênticos, um em linha branca, outro em contorno vermelho, sobrepostos, ok? Na segunda imagem, eu quero que você imagine que eu peguei o círculo de contorno vermelho e deslizei ele um pouco para a sua direita. O que acontece? A área que foi descoberta e que corresponde a um pedaço do círculo branco é exatamente a mesma área correspondente ao círculo vermelho que ultrapassou a borda quando eles estavam sobrepostos. Então, essas duas áreas são iguais. Eu vou usar essa mesma ideia para resolver o problema da janela, porque a janela, o vidro da janela,
que está aqui representada em vermelho, e a moldura da janela, que está representada em branco, são idênticos e estão sobrepostos. Quando a gente desliza a janela para a sua direita, a região que ela deixa de cobrir tem que ser equivalente à região que extrapola do outro lado. Bom, você vai lembrar que a altura da janela era 25 e que a abertura aqui no nosso problema valia 10. Então, se eu cheguei a janela 10 centímetros para a direita, o que vai extrapolar aqui corresponde a 10 centímetros. E mais uma vez a gente encontra que a área é 250. Ok? Então, são duas ideias bem bacanas para você trabalhar com problemas que envolvem áreas de figuras que não têm um formato tradicional. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro.